Qual que é o contexto? A igreja em Jerusalém, que é composta por judeus, que ainda guardam a lei, não, assim, no fundo, eles não são muito com a igreja dos gentios, Perfeito. que é em Antioquia, que se você continuar lendo, você vai ver que começou-se a igreja em Antioquia. Na igreja em Antioquia, Paulo é o apóstolo. Na igreja em Jerusalém, Tiago é o apóstolo, Sim. ou o principal apóstolo. Uhum. Então, uma igreja que guarda a lei, que crê que para ser salvo tem que se circuncidar, uma igreja que crê que a salvação é totalmente pela fé. A igreja dos gentios e a igreja dos judeus, que Paulo vai chamar da igreja da circuncisão e a igreja da incircuncisão. Ok? Então, Paulo está em verso 19. Pode continuar, Bela. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a... Aos Dos judeus. judeus. Por quê? Porque na cabeça deles, a promessa é só para os judeus. Sim. Perfeito. Então, mas em Antioquia, converte-se muitos gentios, né? Então, se você for ver aqui, no verso de número 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Quando Barnabé chega a Antioquia, já tem crente lá. Sim. E aí ele falou, mas como vocês converteram? Não, nós convertemos, né? Então ele vai incentivar esses irmãos a permanecerem. Verso de número 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Então agora o Paulo, que é o Saulo que estava em Tarso, Sim. porque quando ele converteu, ele voltou para Tarso, para a cidade dele. Ele vai ser trazido para a igreja em Antioquia. Então Paulo vai começar a desenvolver o seu ministério em Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então nós temos duas igrejas preeminentes agora, a igreja de Jerusalém, que é presidida por Tiago, e a igreja em Antioquia, que não é presidida por Paulo, mas que vai ser extremamente influenciada por Paulo. Amém. No capítulo 13, verso de número 1, né, vamos ver um detalhe da igreja de Antioquia. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, ou seja, tem essa turminha e o Saulo está no Sim. meio. Verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Paulo está na igreja em Antioquia, o Espírito Santo diz assim, ó, eu tenho uma obra para Paulo e para Barnabé. Sim. Eles oram por Paulo e Barnabé e o enviam para essa obra. Onde é essa obra? Eles não sabem, eles vão de cidade em cidade. Então, se nós formos passando aqui, você vai ver que eles desceram a Seleucia, foram para Chipre, né? Eles chegam na Psídia, né? Vamos continuar. Eles chegam, eles passam em Éfeso, eles passam em Corinto, em todos esses lugares plantando igreja. Né? Eles vão em Icônico, eles chegam a Listra no verso 8 do capítulo 14, e aí depois de eles andarem por mais ou menos 2 ou 3 anos pregando de cidade em cidade, eles voltam de novo para Antioquia, de onde eles saíram. Vamos acompanhando a história porque isso é importante. Lembrando que Jerusalém está a igreja dos circuncisos, dos circuncidados, que são os judeus. Antioquia, igreja dos gentios, né? No verso de número 25 do capítulo 14. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalia. Tá certo? Tá certo. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus
para a obra que já haviam cumprido. Ou seja, eles fizeram toda a obra e estão voltando para Antioquia. Verso 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Como abrir aos gentios a porta da fé. Verso 28. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Verso 15, 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Da onde que veio esses caras? Da Povo de Judéia. Tiago. Da Judéia. Uhum, lá. Eles vêm para a igreja de Antioquia e diz assim, olha, é o seguinte, só crer em Jesus não salva. Salve. Sim. Para ser salvo, vocês precisam... Então pensa, Paulo e Barnabé saem de Antioquia e a igreja está normal, os gentios ali na fé crescendo, eles viajam por 2, 3 anos, quando eles voltam, o que tem ali? Pessoas que vieram da Judéia, ou seja, de Jerusalém, dizendo que para ser salvo tem que se circuncidar. Olha que interessante o verso 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e... Contendo. Ou seja, quando Paulo chega que vê os caras falando que para salvar tem que circuncidar, ele estourou. E aí ele tem uma discussão. Olha só a decisão. resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Ou seja, vamos lá. Então, esses irmãos vieram lá dos apóstolos Uhum. Sim, para dizer para os irmãos em Antioquia que tinha que ser. tinha que circuncidar. Paulo discute com ele, tá, não vamos resolver aqui, vamos fazer o quê? Vamos pra lá. Vamos lá falar com os apóstolos. Então, Perfeito. esse aqui é considerado o primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Paulo, Barnabé, mais alguns irmãos sobem, então, para Jerusalém para falar com os apóstolos, né? Olha só, verso de número 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. E lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Verso 5. Olha, estão chegando na igreja em Jerusalém. Olha o verso 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, Que tinham se convertido. se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. É necessário que os gentios se circuncidem. Querem ser salvos? Queremos. Tem que circuncidar e tem que guardar a lei de Moisés. Verso 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Verso E 7. havendo grande contenda, Havendo grande contenda. Então houve uma discussão. Tem que circuncidar, não tem que circuncidar. Não é pela fé, não é pela fé. E aí, o Pedro vai se levantar. levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também. Ou seja, Pedro vai explicar para eles, para a turma a qual ele faz parte, que Deus já deu o Espírito para os gentios, que ele é testemunha disso. Lá no verso de número... no verso de número 12, aí quando Pedro termina de falar, verso 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Verso 13. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: Quem que vai falar agora? Tiago. O Tiago. Porque é daqui que vai sair a decisão. Olha só. Respondeu Tiago, dizendo: Homens irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor
e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz estas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Olha só, verso 19. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Olha só, posição de Tiago. Eu julgo que nós não devemos perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem A Deus. a Deus. Marca aqui o texto, nessa frase de Tiago, e vamos lá para Gálatas. A carta de Gálatas, de Paulo aos Gálatas, é basicamente para desfazer essa confusão. Gálatas capítulo 1, verso de número 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ou seja, alguns que querem alguns que perturbam vocês. Né? E qual que é essa perturbação? Se nós continuarmos lendo a carta dos Gálatas, você vai ver que é a circuncisão. No capítulo de número 5, no capítulo número 5 de Gálatas, verso 1, olha só o que Paulo vai dizer. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, se vocês acreditarem que para ser salvo tem que circuncidar, então Cristo não serve de nada para vocês. Né? É essa discussão, né, que está gerando. Então, Paulo escreve uma carta para isso. Vamos voltar lá para o discurso de Tiago, verso 19, continuando. Julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Olha só. Não vamos perturbar os gentios. Amém. Não vamos exigir que eles se circuncidem. Sim. Vamos pedir só algumas coisas para eles. O quê? Que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, e do que é do sangue que é sufocado, Sim. do sangue, né? E por que nós vamos pedir isso aos gentios? Verso 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Ou seja, vamos pegar só um pouquinho da lei, que é pregado todo sábado na sinagoga, Sim. e então não precisa circuncidar. Uhum. Vamos só guardar um pouquinho da lei, tá bom, né? Sim. Aí, olha só, esse é o verso de número 22, olha só. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Ou seja, quem foi que decidiu a confusão? Tiago. Tiago. Os fariseus falaram, Sim. briga, discussão. Pedro falou, briga, discussão. Paulo e Barnabé falou, briga, discussão. É o seguinte. Deu a palavra final. Vamos fazer o seguinte? De fato, Deus concedeu a salvação aos gentios. Não vamos perturbar os gentios. Vamos só pedir que eles guardem um pouco da lei de Moisés. O interessante, pastor, é que esse Tiago que decide não circuncidar os gentios, mas instruí-los a guardar um pouco da lei, é também o Tiago que falou que se tropeçar em um ponto, Tropeça em tudo tudo. bem. Exatamente. Agora, o que nós temos que ter na mente para a gente poder entender? Tiago é guardador da lei. Sim. Então, a discussão aqui é se a igreja dos gentios em Antioquia vai ou não guardar a lei. Nunca entrou em pauta se a igreja de Jerusalém vai guardar a lei. Porque a igreja de Jerusalém vai guardar a lei. Já é estabelecido. Já está estabelecido, já está definido. Como que nós sabemos disso? Bom, o apóstolo Paulo vai falar dessa reunião aqui. Lá em Gálatas, vamos voltar para Gálatas. Gálatas no capítulo de número
Hoje eu tô falando bem mais, né, do que você. Não tenho o que fazer também, porque E acaba a gente sendo, tá aprendendo junto, acaba pastor. sendo necessário, né? Glória a Deus. Gálatas capítulo 2, isso aqui é a subida de Paulo a Jerusalém. Olha só, Gálatas capítulo 2, verso 1. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Lembra que ele chegou com Barnabé, teve uma discussão com as pessoas que estavam ali dizendo que tinha que circuncidar e foi para lá. É essa aí daqui. Verso 2. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corressem ou não tivessem corrido em vão. Eu falei para todo mundo do evangelho que eu pregava, mas principalmente para aqueles que estavam em estima. O que é estima? Para aqueles que eram os maiores, Sim. aqueles que eram considerados. Para esses eu fiz questão de falar mais precisamente. Verso 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, Tito acompanhou Paulo nessa viagem para Jerusalém. Sim. Eles discutiram sobre a circuncisão, mas Tito não foi obrigado a se circuncidar. Verso 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre nós. Lembra da não pequena discussão? Sim. Alguns irmãos que vieram da Judéia entraram no meio da igreja em Antioquia e começaram a dizer, olha, tem que circuncidar. Então, quando Paulo chega, ele diz assim, eu não cedi a eles nem por uma hora. Sim. Foi faca no dente mesmo. Nós fomos para cima, discussão. Por quê? Para que a verdade do evangelho permaneça. Mas olha que interessante. Aqui Paulo chama essas pessoas de falsos irmãos. Uhum. Perfeito. Não é isso. Olha o verso de número. Isso, E 4. por causa dos. Falsos irmãos. Verso de número 6. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Estes, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Quem é que parecia ser alguma coisa? Ele vai dizer quem é. Olha só. Ou seja, gente que parecia ser alguma coisa, mas não era Não nada. era nada. Quem é esse para Paulo? Olha só. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, Então, para eles é muito definido. Pedro é apóstolo da circuncisão. Uhum. Paulo é apóstolo da incircuncisão. Paulo é apóstolo dos gentios. Pedro é apóstolo dos judeus. Tá muito claro. Verso 8. porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Verso 9. E conhecendo Tiago, Tiago, que não é o Tiago, é o Tiago, irmão do Senhor. Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Paulo, você vai pregar para os gentios que não guardam a lei, nós vamos pregar para os judeus que guardam a lei. Ficou decidido isso. É Tiago, Pedro e João. Esse Tiago aqui não é o mesmo Tiago do Tiago, Pedro e João dos evangelhos. Olha só, verso de número 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Capítulo 2 de Tiago, que nós lemos da onde começou toda a discussão, Tiago está dizendo que tem que sustentar os pobres. Sim. É a mesma ideia do Tiago aqui. Então, tem que se lembrar dos pobres, o que Paulo fez com muita precisão. Agora, olha só, verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Agora, não é Paulo que foi a Jerusalém. É É Pedro que saiu de Jerusalém e veio para Antioquia. Antioquia. Olha só. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão.
E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Preste atenção. Meu Deus. O Pedro sai de Jerusalém, vai para Antioquia, Sim. onde está os gentios. Chegando lá, ele começa a viver como um gentil, comendo com os irmãos. Só que aí, alguns irmãos, olha o Tiago lá de Jerusalém, vai lá ver o que está acontecendo para mim. Por que o Pedro está demorando tanto voltar? Aí esses irmãos saem de Jerusalém para ver o que tinha acontecido lá em Antioquia. Quando eles chegam lá, que o Pedro olha que chegou uma turma da parte de Tiago, Uhum. ele começa a se afastar dos gentios, e aí Paulo diz assim, ei, que hipocrisia é essa? Sim. Então Paulo diz que ele resistiu Na Na cara. cara. na cara. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção, e as pessoas também, é que quando chegou alguém, o Tiago era tão preeminente na coisa, Tinha tanta autoridade. tinha tanta autoridade, que nem foi o próprio Tiago que chegou. Só os enviados. Só os enviados dele já botaram medo no Pedro. Uhum. Sim. E até o Barnabé, que era companheiro de Paulo, entrou na mesma dissimulação. De Pedro. Por quê? Olha como é que diz o texto, né? Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram foi retirando e apartou-se, temendo os que eram Da que circuncisão. guardam a lei. Uhum. Aí, olha o verso 14. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como uns gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Verso 15. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, Sabe? Olha, quando o Paulo, esse é o embate. Uhum. sim, Por que Tiago ensina que o homem é justificado pelas obras da lei. Da lei. da lei? Quando chega a turma do Tiago e o Pedro dissimula, Paulo já fala, é agora, Sim. é agora. Então, ele vai dizer, então, só pra gente, quanto tempo já foi? Meu Deus. Só pra gente encerrar e botar luz aqui na coisa. Tiago acredita que a salvação, a justificação depende das obras, porque ele guarda a lei. Sim, Uhum. Ele é da circuncisão. Para ele, se não tiver obra, não funciona. sim. Então, eu não vejo nada de anormal na carta de Tiago. Tiago escreve exatamente o que ele acredita. É o ponto de vista dele. Né? Ponto de vista de Perfeito. Tiago. E qual que é o ponto de vista dele? Que não há justificação Se não pelas obras. senão pelas obras. É? Com certeza. Eu vejo, pastor, até um certo zelo da parte de Tiago, né? Então, por exemplo, por que ele envia tantos irmãos para cuidar do que Paulo tem feito? Porque ele quer zelar que os irmãos sejam salvos pelas obras, porque é o que ele acredita. É o que ele crê. Na verdade, são homens com pontos de vista diferentes, até porque a Paulo foi confiado o evangelho da graça, então para Tiago é algo novo esse evangelho da graça. E Tiago sendo zeloso com aquilo que ele cria. Exatamente. Então- Ou seja, é um Paulo antes da conversão. Tiago é zeloso pela lei. Uhum. Ele quer que todo mundo guarde a lei. Mas a gente precisa entender que a igreja em Jerusalém, onde ficaram os apóstolos, e tem algo curioso, que quando Herodes começa a perseguição à igreja, os discípulos fogem, mas os apóstolos ficam. Eles não fogem. Por quê? Porque eles, de alguma forma, eles eram bem vistos. Sim, E a igreja em Jerusalém guardava a lei. A igreja em Jerusalém não se desvinculou da lei. Eles eram judeus. sim. Uhum. Eles viveram aquilo a vida toda, né? E eles não abriram mão da lei, guardavam a lei, guardavam a circuncisão. E Paulo, por ter recebido o evangelho do próprio Cristo ressuscitado, como ele diz aqui em Gálatas, que ele não recebeu o evangelho de homem nenhum, Sim. mas ele recebeu do próprio Cristo, Paulo vive a graça de forma exclusiva, pregando a justificação pela fé. Tiago não consegue. Sim. Tiago não consegue, Pedro não consegue, nenhum dos judeus conseguiu.
Apenas Paulo teve essa revelação clara que a justificação é pela fé.